Como é que o Botafogo, depois de um 2024 histórico com títulos de Libertadores e Brasileirão, está fazendo um 2025 frustrante? Saída conturbada do Arthur Jorge no início do ano, saídas de Almada e Luiz Henrique, derrotas nas finais da Recopa e da Supercopa do Brasil, atraso no planejamento. Tudo isso aconteceu no primeiro semestre do Botafogo e aquilo que parecia ruim conseguiu piorar. O time foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores. No vídeo de hoje, a gente vai entender como que o Botafogo saiu do seu auge a uma temporada frustrante. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu já te convido a deixar o like, se inscrever no canal e também deixar nos comentários a sua opinião sobre o momento do Botafogo. Para entender como o time está hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar aí no mínimo 8 meses atrás, tá? Como que foi o início do ano do Botafogo? A gente já começa a primeira semana de janeiro com a saída do Arthur Jorge. Arthur Jorge, que foi o técnico campeão com o Botafogo da Libertadores e do Brasileiro, depois desses títulos começou a dar algumas entrevistas, pedindo aí um aumento salarial e dizendo que estava sendo sondado por outros times. Tudo isso para causar um senso de urgência na diretoria, que não pretendia aumentar o salário dele naquele momento. Ele, inclusive, chegou a dizer que tinha treinadores de outros clubes na Série A que ganhavam mais do que ele e tinha sido campeão do campeonato, né? Então, ele achava que era muito justo ter o seu salário aí aumentado. Mas isso não aconteceu e em 3 de janeiro, o Botafogo e Arthur Jorge rescindem o contrato de forma amigável e o treinador passa a treinar o Al Rayyan do Catar, time que ele está até hoje. Depois disso, o Botafogo demorou sonoros 55 dias para contratar um novo técnico. Sim, foram quase 2 meses. E quem eles trazem depois de 2 meses? Ele, Renato Paiva, o técnico que quase rebaixou o Bahia em 2023. Então, o Botafogo faz uma escolha de técnico, no mínimo, frustrante, para combinar com o seu ano, né? Porque quando você tem Arthur Jorge, que te dá 2 títulos inéditos, o título da Libertadores que o Botafogo nunca tinha ganho, depois o Brasileirão que não vinha há muito tempo, você trazer Renato Paiva é, no mínimo, um escárnio, né? É como você descer de nível, porque eles definitivamente não estão na mesma prateleira. E nesse meio tempo que o Botafogo demorou para contratar o técnico, ele perdeu 2 títulos. Disputou aí a Recopa Sul-Americana contra o Racing, perdeu de 4-0 no agregado, e depois disputou também a Supercopa do Brasil, perdendo para o rival Flamengo por 3-1. E aí tem muita gente que pontua, mas esses títulos não são importantes. Não são importantes se você já tiver. E mesmo assim, eu acho que time que é realmente competitivo e que realmente tem um espírito vencedor, entra sério para jogar até em jogo treino. Só que no caso do Botafogo, era a primeira vez dele, se eu não tiver muitíssimo enganada, me corrijam, mas era a primeira vez do Botafogo disputando essas 2 competições. Eram 2 troféus inéditos para o Botafogo. E é um tipo de competição que você só disputa se você for campeão. Há quantos anos o Botafogo não era campeão de nada? Então, eu acho que foi um erro tremendo o time ter subestimado, ter subvalorizado essas competições e não ter entrado para valer. Eu acho que já começa aí o erro de planejamento do Textor, quando ele não acelera o planejamento para ter no mínimo um técnico para comandar o time nessas 2 finais. E nesse meio tempo aí do começo do ano do Botafogo, turbulento, principalmente por conta da busca pelo técnico, o time ainda viu 2 saídas muito importantes, que foram as de Almada e Luiz Henrique. O Almada, no primeiro momento, foi emprestado ao Lyon, que participa, ou pelo menos participava, do mesmo grupo ali do Textor, e depois ele foi vendido agora na janela do meio do ano para o Atlético de Madrid. Já o Luiz Henrique foi vendido logo de cara para o Zenit, e isso foi uma baixa muito grande no time titular do Botafogo, que até hoje não conseguiu encontrar titulares ou jogadores que estejam à altura do desafio, né? Almada e Luiz Henrique deixaram muitas saudades. Hoje, no lugar do Luiz Henrique, se eu não estiver muito enganada, quem joga é o Arthur, que foi contratado no começo do ano, mas que definitivamente não corresponde e não joga aquilo que o Luiz Henrique jogava. E tudo bem, já era esperado que essas saídas iriam acontecer. Só que as reposições, como eu falei e exemplifiquei no caso do Arthur, não foram à altura. E para coroar essa má fase, essas más escolhas e essa falta de planejamento do Botafogo, a gente vai para o encerramento muito precoce do trabalho do Renato Paiva, que o único destaque do seu trabalho foi realmente aquela vitória contra o PSG por 1-0, foi uma bola que o Botafogo teve e foi competente, mandou para dentro, só que depois veio uma frustração muito grande quando o Renato Paiva perde as oitavas de final do Mundial para o Palmeiras de forma totalmente covarde. É preciso lembrar que em 2024, para conquistar os 2 títulos de Libertadores e de Brasileirão, o Botafogo teve que enfrentar diretamente o Palmeiras.
ele eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e na reta final do Brasileirão ele teve também que ganhar do Palmeiras e que manter ali a sua consistência para não ver o rival brasileiro alcançá-lo e passá-lo, né, como aconteceu em 2023. Então, não é como se o Botafogo fosse inferior ao Palmeiras a nada, o retrospecto, inclusive, era muito positivo. Mas, mesmo assim, o Renato Paiva teve uma postura totalmente covarde e nojenta que culminou na sua demissão imediata após essa eliminação. Em menos de 24 horas depois, o Textor anunciou que o Renato Paiva tinha sido demitido por conta desse jogo. E acho que, aprendendo com as lições da demora da contratação do técnico no começo do ano, em menos de uma semana o Botafogo se movimenta no mercado e traz o David Ancelotti, que, para quem não conhece, é auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, aquele da seleção brasileira, que treinou por muitos anos aí o Real Madrid. Ele é filho do Carlo e foi auxiliar, ainda é, né, auxiliar técnico dele por muitos anos. Só que aí o Botafogo chega com a proposta de ser o primeiro clube do David Ancelotti, que ele vai atuar realmente como técnico principal. Só que com 1 mês e meio à frente do time e 11 jogos disputados, o Ancelottinho definitivamente não empolga. Parece que o Botafogo está muito longe de ser aquele time que encantou em 2024. Os reforços, como eu citei, não encaixam. O único que realmente dá uma empolgada é o Montoro, por ser muito jovem e demonstrar ser realmente muito talentoso e promissor. No mais, o time do Botafogo realmente não empolga. E além disso, recentemente você teve aí o episódio com o goleiro John, por exemplo, que quase foi vendido a um time da Inglaterra nos 45 do segundo tempo. A negociação deu errada e ele ficou, mas a cabeça dele parece que está em qualquer outro lugar, menos no Botafogo. Inclusive, nos últimos jogos, ele teve até atuações inseguras. Além disso, no meio de campo, teve a saída aí do Gregory, que era um pilar junto com o Marlon Freitas. E tudo isso que eu citei até agora coloca o Botafogo exatamente onde ele está. Eliminado das oitavas de final da Libertadores, de forma justa, porque realmente o planejamento foi atrasado, o time não está jogando nem um pouco da bola que jogou no ano passado, os reforços não encaixaram, enfim, foi uma eliminação que já era até esperada, dada a falta de planejamento e todo esse contexto que eu citei até agora. Resta para o Botafogo, então, disputar o Brasileirão, no qual ele está em quinto lugar, e as quartas de final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, eu acho que o Botafogo avança, já que tem pela frente o Vasco, que vive um momento terrível da sua história. Mas no Brasileirão, eu não acredito que o Botafogo dispute por títulos, tá? Apesar de ter 2 jogos a menos, eu não acho que o time tem aquilo que é preciso para figurar entre os favoritos para levar o Brasileirão esse ano. Mas acho que dá para levar sim uma vaga na Libertadores, e se o G4 estiver muito apertado, como está muito disputado recentemente aí nas últimas rodadas, dá para o Botafogo no mínimo beliscar ali uma pré-Libertadores, mas acho que no mínimo entre os primeiros 6 colocados aí, o time fica. E o resumo é esse, um ano frustrante para o time do Botafogo, para sua torcida, que saiu do auge a, assim, frustração total. Eu não vou colocar que foi do auge a queda, porque o Botafogo não vive um momento de crise terrível, não tá perto de zona de rebaixamento, não tá tendo, sabe, aquelas coisas que realmente times quando estão em crise têm. Só que o Botafogo, ele parece ser aquele time que tá à deriva, tá num marasmo, tá numa situação onde eu não tô nem pica, não tô nem no topo, mas também não tô lá embaixo, eu só tô aqui no meio termo, fazendo os meus jogos, ganham aqui, decepcionam num outro ali, mas no geral eu nem empolgo e nem decepciono a minha torcida. Na verdade, eu acho que decepciona sim, porque como eu disse, as expectativas para você manter o nível de 2024 eram muito grandes. E por conta do Textor, principalmente, que na minha opinião é o principal culpado por conta do planejamento e de algumas contratações erradas que fez. Vamos falar de Juan Cruz, que foi contratado por quase 50 milhões de reais, que não correspondeu, que já foi até emprestado pelo time dos Estados Unidos. Então, erros como esse fazem com que o Textor, na minha opinião, seja o principal responsável por esse ano frustrante aí e decepcionante do Botafogo. E isso porque eu nem entrei em assuntos de bastidor, né? Principalmente relacionados ao Textor e a SAF, que tá uma confusão danada. Porque se a gente for falar disso, o vídeo vai ter aí meia hora, cara. Mas no geral, o resumo é esse: um ano frustrante e decepcionante para o botafoguense. O que você acha? Deixa nos comentários qual que é a sua opinião. Se você acha que ainda tem como salvar o ano do Botafogo com um título de Copa do Brasil, por exemplo, ou se você acha que realmente é isso mesmo e que o que resta é aprender com as duras lições de 2025 para fazer um planejamento para 2026 que seja mais eficaz. Eu conto com o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!